E não é que o Mauro Betting explodiu de raiva em um programa da Jovem Pan? Para entender tudo sobre essa discussão e muito mais, já deixa seu like, se inscreve aqui no Futeboteco e vem comigo que o Pocket News de hoje tá só começando. E para começar o nosso programa, vamos falar sobre o comentarista do TNT Sports, Vitor Sérgio Rodrigues, que compartilhou em seu Twitter uma ameaça de morte que recebeu pela internet. A mensagem foi enviada após ele ter feito um comentário sobre Gabigol não ter batido o pênalti decisivo que selou a derrota do Flamengo para o Atlético Mineiro na Supercopa do Brasil. No print divulgado por VSR, um sujeito desconhecido diz: "Larga a mão de falar mal do Gabi, seu lixo. Vou encher sua cara de tira, seu N." O comentarista prontamente respondeu dizendo que levaria o caso à polícia, enquanto o rapaz ria do outro lado. Mais tarde, Vitor Sérgio revelou que o sujeito que o ameaçou é médico, além de descobrir o local no qual ele trabalha. O comentarista disse que preferia não expor o sujeito e nem cobrar de seu empregador, mas que vai adiante na justiça e que a grana arrecadada será doada para as famílias das vítimas do Ninho do Urubu. O que mais me surpreendeu nessa história é o fato do cara ser médico, né? O cara estudou a vida inteira para salvar vidas e ao mesmo tempo tá ali ameaçando a vida de uma outra pessoa numa rede social. Qual que é o sentido disso? Sem contar que a gente tá falando de alguém que, a gente imagina que pela profissão que tem conhecimento suficiente de saber que isso é crime, que isso pode, que isso vai gerar processo. Ele achou o quê? O cara ia ficar com medinha, pedir desculpas por ter criticado o Gabigol? E tudo isso motivado por uma crítica a um jogador, cara, sendo que o VSR ele é reconhecidamente rubro-negro. É inacreditável e mostra como vários desses comentaristas aí, por isso inclusive, que se contentam em ser óbvios, em não cutucar ninguém, em serem extremamente políticos e chatos, né? E não falar mal de jogadores ou de times da massa, porque dependendo do alcance que o cara tem, esse tipo de coisa acaba acontecendo. E não adianta falar, isso é bobagem de rede social. Imagina você aí recebendo uma mensagem de uma pessoa que você nunca viu na sua vida, dizendo que vai encher a sua cara de tiro na rede social só por conta de alguma coisa que você falou, uma opinião que você tem. É lógico, gente, que isso pesa. É óbvio que isso vai afetar seu dia, que vai fazer você pensar na sua família. Então, tá corretíssimo o VSR de levar isso adiante. Digo mais, eu no lugar dele teria exposto completamente o sujeito, entrando em contato com o empregador dele, como fez o Mauro César lá atrás, vocês lembram? Não existe compaixão numa situação como essa. A ameaça de morte é uma coisa muito séria, não pode acontecer de jeito nenhum. Tô falando obviedades aqui, ainda mais por conta de alguma coisa tão banal como a crítica a um jogador de futebol vindo de um profissional da saúde. Mas ele falou a boca pra fora, esses caras são assim mesmo. Você não sabe, você não conhece. E as pessoas precisam aprender de uma vez por todas que internet não é terra de ninguém. Que tudo que você fala, seja aqui no comentário abaixo, seja mandando mensagem na DM para qualquer pessoa, você detém responsabilidade sobre tudo que você escreve. É uma extensão da vida real. As pessoas eu acho que não entendem isso, elas precisam entender. E se casos assim servirem de exemplo para isso, que ele vá a fundo mesmo. Eu sou completamente a favor que ele exponha a pessoa, porque esse tipo de coisa é absolutamente imperdoável. O Botafogo está indo longe em busca de reforços. O nome da vez é o de Eran Zahavi, atacante israelense do PSV da Holanda. Ocorreu uma reunião entre o jogador de 34 anos e a diretoria do Alvinegro na semana passada, e se a coisa evoluir, o atleta pode defender o glorioso ainda antes da atual janela fechar. Zahavi tem contrato com o PSG até julho, mas sabe que pela idade avançada o projeto a médio prazo não é vantajoso na equipe holandesa, que também ainda não definiu se vai renovar com o atleta. No Botafogo discutiu-se inicialmente um contrato de 2 temporadas com o jogador e tem 9 gols e 8 assistências em 29 partidas disputadas pelo PSV na atual temporada. A tensão envolvendo a Rússia e a Ucrânia pode ter impacto na decisão da Champions League desta temporada. Segundo o jornal inglês The Mirror, a UEFA poderá mudar o palco da grande final marcado para a Gazprom Arena, na cidade russa de São Petersburgo, no dia 28 de maio. Diante da possibilidade de invasão da Rússia à Ucrânia e a tensão recente
crescente entre os países, o órgão máximo do futebol europeu já cogita definir uma nova sede para a final da Champions e o estádio de Wembley surge como possibilidade para abrigar a decisão. Visando a renovação com a Libertadores, a ESPN resolveu criar um novo Sport Center temático dedicado 100% à competição. Em março, começam a valer as negociações pelos direitos de transmissão de eventos da Conmebol, com a inclusão da Libertadores e da Copa Sul-Americana. Por isso, o canal quer mostrar que dará o máximo de exposição para discutir a competição mais importante do continente em sua programação e entende que isso pode pesar na decisão final da Conmebol. O Sport Center Libertadores foi ao ar na última segunda com a apresentação de Glaucia Santiago e Felipe Mota. O novo técnico do Inter, Cacique Medina, não está satisfeito com o elenco do time e fez um pedido público por reforços. Apesar de ter recebido 8 contratações, o treinador entende que o clube precisa contratar pelo menos um atacante de lado de campo. Segundo o treinador, a ideia é jogar com extremos profundos e que o Inter não tem jogadores adequados para essa função. O comentarista da Jovem Pan, Mauro Betting, explodiu durante o programa Bate Pronto da última segunda-feira após uma fala de Vampeta sobre o lateral direito do Flamengo, Mateuzinho. Veja só. Mateuzinho, ano passado, errou contra a Juventude, errou contra a... Vamos parar de falar do Flamengo, pô. Então, o Mateuzinho tá 50 minutos. Eu tô falando dos dois do jogo. Vamos falar do Mateuzinho, agora do Isla. Dos dois. Vamos falar do Galo que ganhou o jogo. O Palmeiras foi de 1-0 do que foi do Santo André? Não, estamos falando da final da Supercopa. Isso aí não faz parte do Palmeiras, não? Estamos falando do Mateuzinho, agora daqui a pouco vamos falar sobre... Mas eu falei... Ele tá falando. Eu pergunto, o Galo é o time a ser batido? E o Vampeta fala, eu acho o Flamengo melhor. Tá 50 minutos falando Não do adianta vice-campeão. você bater na mesa que, ó... Ninguém percebeu, entrou ali, ó, os números de que dá audiência, viu? Você viu ali? E daí que você, toda hora a gente trabalha bem, com audiência tá e bem. não tá fazendo jornalismo. Tá jogando pra galera, clickbait, pô. A fala repercutiu nas redes sociais e causou discussão entre as pessoas. E por isso fica aquela pergunta no ar: é tudo por audiência ou o importante é fazer um jornalismo coerente? Olha, eu vou ser muito sincero, eu fiquei assustado porque eu nunca vi o Mauro perdendo a linha como aconteceu aí no programa de ontem, assim. Quem acompanha o trabalho dele há muito tempo como eu, sabe que ele é um cara, muito bem-humorado, super sagaz, que muitas vezes, inclusive, joga ali umas verdades na mesa de maneira ácida, mas na base da cutucada. Mas ontem ele ficou completamente transtornado aí com a pauta do programa. E assim, eu acho que ele está corretíssimo quando ele abre essa discussão de que o jornalismo não pode olhar só para a audiência. Ela é um ponto importante, mas não pode ser só isso. A audiência não pode definir tudo. Só que pensa comigo, ao mesmo tempo que ele abre essa discussão, ele precisa entender o contexto no qual ele está inserido, a mesa que ele está sentado. E ele está sentado numa emissora que não se preocupa com essa palavra, jornalismo. Se a Jovem Pan se preocupasse, primeiro que o âncora do programa que está ali apresentando não seria o pilhado, que pode ser tudo menos um jornalista sério. Se a Jovem Pan se preocupasse com isso, ela não teria uma série de comentaristas políticos, que eu não vou nem citar o nome aqui, que não só não acrescentam nada, mas como prejudicam o debate jornalístico. A Jovem Pan está 100% ligada na audiência, acima de qualquer coisa. Essa é a história dessa emissora. Então não adianta o Mauro se estressar. Se ele topou receber o salário dessa emissora para sentar ali e comentar, desculpa, ele tem que respeitar a pauta do programa. Não adianta ficar puto com o Vampeta se o âncora do programa tá dizendo que o importante é a galera. Inclusive, acho que o Vampeta foi um gentleman ali, não se estressou em momento nenhum e tá jogando o jogo, fazendo aquilo que eles pagam o Vampeta para fazer. Se o Mauro chegou na conclusão tardia e até mesmo óbvia de que jornalismo sério é uma coisa que não existe na Jovem Pan, cara, pede pra sair, pede as contas, porque ali, sinceramente, não tem jeito nenhum. Agora eu quero saber o que você acha disso. O que você achou desse chilique do Mauro? De que lado você está? Você concorda com ele? Você acha que o jornalismo não pode ser 100% pautado pela audiência? Ou acha diferente, que a audiência é o que realmente importa e dane-se? Quero muito saber o que você pensa sobre isso e claro, se você puder deixar um like nesse vídeo eu agradeço demais, porque obviamente envolve o engajamento desse canal. A gente vai se falando, um grande abraço e até o próximo vídeo.